cá. Pai, obrigado pela vida do Alessandro. Nós sabemos, Pai, o quanto esse irmão é dedicado ao Senhor, Pai, o coração dele diante da Tua presença, Pai. Quais são as lutas, as guerras que ele tem, mas ele está aqui, Pai, buscando a Sua vontade, buscando aquilo que o Senhor deseja. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da vida do Alessandro nessa noite, que cada um de nós aqui sejamos edificados pelo Senhor, que o Teu Espírito fale conosco através da palavra que o Senhor colocou aqui no coração do Teu Filho, Pai, que seja uma bênção para cada um de nós. Nós abrimos os nossos corações, Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco e use a vida do nosso irmão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vou fazer minha bagunça aqui, viu? A paz, meus irmãos, estão bem? Estão bem não, né? Ninguém respondeu? Amém. Então tá bom. É Monster? É Coca? Nada disso? Red Bull? Tá bom, obrigado. Tá batizado não, né? Facilita muito. Dá para errar um monte de vezes aqui e acertar. Oi? Que isso? Irmãos, o título que eu coloquei para essa palavra foi Erro no Projeto. E eu vou explicar depois para vocês por que o erro no projeto. Mas antes, toda vez que eu me preparo para uma pregação, eu sempre explico isso, né? Mas vamos lá. Eu busco no Senhor um entendimento do que Ele quer falar conosco, principalmente comigo. Aliás, para chegar a essa palavra de hoje, Deus falou muito no meu coração. No final, eu vou citar duas pessoas aqui. Mas o Senhor me falou algo hoje, enquanto eu estava me preparando para vir para cá. E eu já tinha falado isso anteriormente e eu preciso repetir. O texto que nós vamos ler está em Gênesis 6. Daniel, eu estou usando a NAA. Se você quiser usar a NAA aí, versão NAA. O texto está em Gênesis 6. Se nós formos fazer uma análise sistemática desse texto, nós vamos ter alguns problemas com relação a algumas coisas que estão escritas aqui. Existem algumas controvérsias, mas o que eu quero colocar para os irmãos é o seguinte. Nós estamos... por muitas vezes, em todos os momentos, eu percebo que nós estamos encapsulando Deus dentro de uma realidade que é nossa. Esquecemos de conhecer a Deus como Ele é na sua totalidade, na sua grandeza, na sua majestade. A gente coloca Deus exatamente como nós aprendemos lá na nossa escola dominical, né, Felipe? Nós somos batistas de raiz, né, com os flanelógrafos da vida, né? Se lembra disso? E nós temos a visão de Deus exatamente com aquelas historinhas que nós conhecemos, né? De Noé, Davi, né? Aquela coisa bonitinha, né? Os leãozinhos tudo bonitinho, né? Não é assim que a gente conhece Deus? Dessa forma? Conhecemos Deus assim. E eu falo da minha experiência pessoal. E por mais que a gente busque a palavra, busque conhecer, nós ainda temos uma visão romântica do que é a palavra do Senhor. Temos uma visão romântica do que é o Evangelho. Nós começamos a viver uma vida em que nós colocamos tudo com florzinhas e passarinhos e gaivotas e mais outras coisas mais, com solzinho, árvorezinha do lado da casa, mas não vivemos a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho veio de uma interpretação real e correta da palavra do Senhor. E que por muitas vezes nós, por preguiça, não fazemos isso. Porque esperamos que quem vier aqui à frente vai dar uma visão melhor um pouquinho daquilo que eu tenho. Ou estuda uma teologia, ou vai ler algum livro da teologia sistemática, ou vai ouvir César Cavalcante, como muitos ouvem aqui, Tarso Licurgo, vamos outros por aí, que são pessoas, são excelentes. Mas nós precisamos ter um conhecimento real de Deus através da nossa própria experiência, não através da experiência de outro.
Nós precisamos buscar o Senhor porque nós precisamos buscar e conhecer e ter intimidade com o Senhor. E não através daquilo que falam para a gente, mas daquilo que o Senhor comunicou conosco. Isso é introdução na introdução. Eu escrevi aqui o seguinte, eu confabulei comigo e com Deus aqui. Constantemente somos desafiados a nos superar, a sermos melhor a cada dia. Nosso dia a dia nos leva a ter que nos atualizar constantemente. Inclusive, somos desafiados a aprender novas técnicas e novas tecnologias. Até pouco tempo não se falava em inteligência artificial. Ela invadiu nossas vidas e, sem que notássemos, apesar de já sermos influenciados por ela há muito tempo, com o tal do algoritmo, né? Com o tal do Orkut, o Facebook, né? Você começa a abrir, daqui a pouco começa a abrir página atrás de página dos seus interesses. É assim que começou a IA. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. A IA está invadindo as empresas de modo geral e agora as repartições públicas estão utilizando essa ferramenta para facilitar em muito os serviços que demandam bastante tempo. Essa é uma realidade minha também. Recentemente tive que fazer um resumo de alguns documentos da nossa gênese e que tinha encaminhado aos órgãos do Estado e solicitei que a IA elaborasse, através de um texto que eu tinha elaborado, outras versões com enfoque diferentes para que fosse apresentada à minha subsecretária. Outro dia, em uma atividade de especialização que estou fazendo, solicitei que a IA me ajudasse a responder um questionário do professor. Não é proibido, tá? Eles não proíbem de fazer isso lá, só para vocês entenderem. Inclusive, um professor veio pedir que eu fizesse um trabalho e pode ser tudo pela IA. Não precisa pensar, não. Tudo pela IA. E eu, claro, que aproveitei isso, né? Não tem tempo para muita coisa. Então, essa ferramenta ela pode ser utilizada por isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos desafiados a cada dia a sermos melhores. Por que eu fiz a introdução da introdução? Exatamente por isso que nós precisamos conhecer o Senhor na profundidade. Nós estamos preguiçosos, né? Nós estamos preguiçosos porque as coisas têm facilitado para a gente e muitas vezes a facilidade nos traz dificuldades, certo? Só para detalhar um pouquinho, eu falei da especialização, depois, próximo a apresentar, eu resolvi fazer uma pós-graduação e estou fazendo a faculdade junto. Então, só para vocês entenderem, meu tempo existe mais, né? Eu já não tenho mais tempo para nada. Então, essa tecnologia tem me ajudado bastante nesses trabalhos que a gente tem feito, inclusive, né? A minha ideia é de aposentar em 2028, mas eu estou fazendo agora uma especialização em gestão pública e estou fazendo faculdade de fisioterapia. Então, sempre presencial. Então, está essa loucura que a gente está trabalhando. Estou em período de TCC da pós, estou em período de trabalho da fisioterapia, então está uma loucura. Ele ainda vai ter os plantões à noite que eu vou ter que fazer. Então, vamos trabalhando nisso aí. E não adianta falar que eu estou velho, não, que eu não estou, não. Estou experiente. Então, olha só. Vamos ler lá o texto de Gênesis 6. Se você achou, Daniel, a NAA, versão NAA, tranquilo, beleza. Eu vou ler o texto, vou ler o capítulo todo. Gente, eu estou nervoso, vocês não têm ideia. Não sei porquê. Eu não sei, acho que o Robinho colocou em mim alguma coisa, ou então ele fez alguma coisa para mim ficar nervoso, só pode. Incrível, Robinho é terrível. Oi? Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a terra, na face da terra, e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes. Só um detalhezinho aqui, um adendo, um parênteses aqui. Esse é um tema, esse versículo 4, o Felipe vai saber o que eu estou falando. Ele é um tema que é muito discutido dentro da academia. Muitos teólogos discutem isso aqui. Em algumas versões se fala gigantes, e no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, não sei quem já ouviu falar, é um livro apócrifo, fala de nefilins. Eu não vou entrar nesse tema, mas eu quero que vocês entendam que existem muitas coisas que nós não buscamos, não conhecemos, porque a gente não estuda. Porque a gente simplesmente lê e não busca as referências disso aqui. Então, eu não vou entrar nessa situação porque ele é um tema polêmico, é um tema difícil de se tratar, é um tema que todos os teólogos que conversam sobre esse tema, eles sempre têm divergências,
nunca é uma versão só. Então, só precisa entender aqui que aqui dentro tem outras e outras histórias aqui nessa versão. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram homens valentes, de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o seu desígnio no coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em outras versões, Noé achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Noé era humano justo e íntegro entre os seus conterrâneos. Noé andava com Deus. Lembra de Jó? O Felipe pregou, acho que 2 semanas atrás, sobre Jó. A palavra, praticamente, o tema, ou a expressão é praticamente a mesma. Era um homem justo diante de Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estavam corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Há controvérsias um pouquinho com relação a essa medida, porque o côvado ele pode ter várias medidas em alguns momentos. Então, existe uma convergência para 132 metros, 135 metros. Em outras versões são 150 metros. Tá? Mas aqui é para a gente poder, né, isso não altera e não diminui a importância dessa construção. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca, uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Isso é muito importante vocês ficarem atentos a isso. Cadê? Me perdi. 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Detalhe, em nenhum momento fala que os filhos de Noé tinham graça aos olhos do Senhor, mas foram alcançados pela graça por causa de Noé. Então não quer dizer que eles não andavam diante do Senhor, mas não cita isso na Bíblia, tá? De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado, assim ele fez. Vamos lá. Voltando então, só para lembrar vocês, o título da minha palavra é o erro no projeto. Ficaram atentos à arca? Erro no projeto. Fiquem atentos. Para definir algumas coisas, e para nos dar um panorama melhor, vamos entender as medidas da arca que Noé construiu. Segundo estudiosos, Noé estava construindo a arca entre 40 e 50 anos, ou seja, a partir do momento do início da construção até o final foram 50 anos. O prazo geral da pregação de Noé sobre o dilúvio foi em torno de 120 anos. A construção, quando Deus deu ordem para construir a arca, os filhos de Noé já eram adultos casados. Como Noé tinha 600 anos, lembra que no início falou que os homens teriam 120 anos? Noé tinha nessa época 600 anos, quando o dilúvio ocorreu. Estima-se razoavelmente que a obra levou algumas décadas, então entre 40 e 50 anos. A tempestade choveu intensamente por 40 dias
e 40 noites, cobrindo até os montes mais altos. As águas prevaleceram por 150 dias, até que a arca repousasse sobre as montanhas do Monte Ararat. Estima-se que o Monte Ararat fica na Turquia, mas é algo que não tem... possivelmente seja esse Monte Ararat que existe, que nós conhecemos, mas não sabemos se é o mesmo monte que está falando aqui, que é relatado na Bíblia. O período em que Noé, sua família e os animais ficaram isolados dentro da embarcação foi de aproximadamente 370 dias, ou seja, um pouco mais de um ano. Noé soltou um corvo e posteriormente a pomba para verificar se a terra estava seca. A pomba retornou com um ramo de oliveira no bico, sinalizando que as águas haviam baixado. A aliança. Lembra que eu falei com vocês que Deus falou com Noé que faria com ele uma aliança? A aliança. Ao deixarem a arca, Noé construiu um altar e ofereceu um sacrifício. Deus estabeleceu um arco. Nós chamamos de arco-íris. Por que arco-íris? Porque, segundo a mitologia grega, Íris é uma deusa grega. Então, eu conheço, quando falo, toda vez que eu vou falar, não é arco-íris, é arco da aliança. Que Deus fez uma aliança com Noé, dizendo, nunca mais, na história do homem, eu destruirei a terra com água. Essa foi a aliança que Deus fez com Noé. Eu quase falei Abraão. Já ia colocar Abraão em outra situação, né, coitado? Pois é, essa da arca, exatamente. Vamos falar com Moisés, vamos embora por aí. Como vemos nesses dados, foi necessário muita obediência de Noé a Deus, porque imagina você ficar 40 ou 50 anos construindo um barco onde não tinha praticamente rios, e ainda nem chovia naquela época. Na época de Noé não existia chuva. O que existia era o orvalho que caía durante a noite. Esse orvalho cobria as plantações, ou cobria, né, a natureza. Existiam, de repente, alguns rios menores, porque os homens precisavam também dar água para poder matar sua sede, e os animais também. Então, possivelmente, existiam alguns riachos que serpenteavam onde Noé morava. Cadê? E também, provavelmente, Noé morou na Mesopotâmia. Eu estou localizando vocês entenderem exatamente por que Deus fez isso tudo. Seria bom se a gente pudesse estudar todo o livro os textos do Gênesis 6, 7, 8 e 9, se eu não me engano. Tem alguns detalhes aqui que falam sobre Noé, que a gente precisaria conversar, mas assim, é tempo para muito, e nós não teremos tempo agora para isso. E nem serei eu, serei Felipe. Eu posso ajudar. É claro, é controverso, você sabe, é difícil, mas eu poderia ajudar. É algo que inclusive, eu estou até buscando para poder começar alguns estudos em cima disso. Outro detalhe interessante é que, segundo os estudiosos, não havia ainda a divisão dos continentes. Era tudo uma terra só, que os estudiosos, os cientistas, chamam de Pangeia. Olha só, eu não vou afirmar, mas existe uma possibilidade de que a Pangeia, que todos os cientistas falam, seja exatamente aquele grande continente em que Noé morava, que existia naquela época. Não existiam as divisões, né? Deus criou tudo de uma forma só. Se vocês voltarem lá em Gênesis 1, 2 e 3, 1 e 2, se não me engano, fala até com relação ao limite que foi colocado entre a água e a terra, né? Acho que vocês já leram isso. Eu espero. Devido à grande quantidade de água que caiu da terra, o meu tablet está querendo dar um chabu aqui, Robin. É coisa sua, Robin. Devido à grande quantidade de água que caiu na terra, também as águas interiores que inundaram a terra, a força gerada com elas, com essa quantidade de água, fez com que as placas tectônicas fossem empurradas de uma outra, de forma comunal, que formaram as atuais cadeias de montanhas, como o Pico do Everest e outros. Então, nessa época, também, isso tudo é especulação, não tem como afirmar isso, tá? Mas, de acordo com o que foi estudado pelos cientistas, houve essa grande separação de toda essa parte de terra. E essa conformação das placas tectônicas, elas fazendo atrito entre uma e outra, surgiu nas grandes montanhas. Os cientistas falam isso. Quem estudou geologia na escola, né, ou geografia, vai lembrar disso aí, né? Tem pouco tempo que eu estudei isso, porque eu saí pouco tempo da escola. Então, olha para vocês entenderem. Primeiro, não havia chuva. Noé construiu uma arca de 130 a 150 metros de comprimento. Não havia rio suficiente para poder fazer
aquele barco imenso, flutuar. Então Noé já era chamado de louco, de doido, de maluco, de gagá. 600 anos já está na hora de bater as botas. Está em hora extra já. Né? Outra situação. O pecado que havia na terra fazia com que tudo aquilo que Noé estava falando sobre a destruição, que Deus iria destruir a terra, e que haveria um lugar de repouso ou um lugar de restauração, entendam, de restauração de vida, era loucura para os homens, porque o pecado não deixava que aquelas pessoas entendessem essa situação da graça que Deus iria derramar sobre o povo. Ele queria fazer isso. Voltando, Noé teve graça aos olhos de Deus. Através de Noé, os filhos de Noé tiveram graça aos olhos de Deus. E a pregação de Noé trazia essa graça para os homens que estavam também de redor. Mas o pecado não deixava que os homens vissem isso. Vão guardando essas informações. Elas são importantes. No Salmo 104, Daniel, o 6 e o 9... Show. Diz assim: tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que havia lhes preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Vocês entenderam? Desde lá de Gênesis 2, 3, 1, 2, 3... O salmista aqui, eu não me recordo se foi Davi que escreveu, eu não recordo mesmo se foi Davi, creio que 104 foi Davi. Ele já falava sobre a situação, ele mostrou esse planejamento que Deus fez. Primeiro, havia separação da água com a terra, porque Deus colocou o limite. Quando o pecado sobreveio, né, só lembrando que Noé foi logo depois da Torre de Babel, lembra da Torre de Babel? Filipe já pregou sobre isso aqui há algum tempo atrás, quem se recorda, né? A Torre de Babel foi a separação que Deus fez, porque o povo achou que Deus disse que o povo teria que povoar a terra e multiplicar. E eles falaram assim: não, Deus está ficando doido, vamos ficar por aqui, vamos construir uma torre para a gente chegar mais perto de Deus, que a gente estando junto, a gente é mais forte, né? A união faz a força e faz açúcar também, não é isso? Né? Então a gente vai aqui, está fazendo isso aqui, a gente vai estar mais perto de Deus. Deus não queria isso, Deus queria que o povo multiplicasse e povoasse a terra. Não era a intenção de Deus ali. Então, confundiu os homens, surgiram as línguas e tudo isso aí que nós conhecemos. Vamos lá. O fato de Deus destruir a terra, inundando com água, foi uma decisão por causa do pecado. Lembra que eu falei com vocês que multiplicou muito o pecado na terra naquela época? E que o pecado estava sendo disseminado e a concupiscência da carne estava assolando todo mundo conhecido. Olha só, hein? É estimativa, não vou também afirmar isso. Estima-se que, de acordo com alguns estudiosos, existiam entre 25 a 100 milhões de pessoas já naquela época na Terra. E outros estudos dizem que é entre 2 a 17 bilhões de pessoas. Não tem como comprovar isso. Só para vocês entenderem a dimensão do que foi todo esse movimento de Deus naquele período. É claro que não se pode comprovar esses números, mas a Terra já era bastante habitada. Pois depois de Adão, olha só que fato interessante. Depois de Adão, até o nascimento de Noé, passaram-se 1000 anos. Lembra que Adão morreu com 935 anos, se eu não estou enganado. Lembra que Enoque foi contemporâneo de Adão, morreu também com 900 e poucos anos. Então, se vocês forem fazer essas contas, vão ver que esse tempo contado aqui, de Adão até Noé... não, Enoque não morreu, não, desculpa. Então, obrigado por ter me ajudado. Está retribuindo aquele dia. Então, da época de Enoque até Noé, foram 1000 anos. De Adão até Noé foram 1000 anos. Né? Porque eu coloquei Abraão aqui na arca, é fácil, né, confundir. Então, voltando à arca, eu falei com vocês o tamanho da arca, né? Entre 135 metros a 120 metros, a 150 metros. Né? Eu não sei quantos vocês conhecem, mas tem um parque temático lá no Kentucky. A cidade, deixa eu ver se eu lembro aqui, eu anotei. Williamstown. Cidade de Williams. Esse senhor, ele fez uma réplica da Arca de Noé, ele fez um parque temático.
Se eu não me engano, tem até visitação digital. Se eu não estou enganado. Eu posso estar enganado, eu não acabei fazendo essa pesquisa. Mas ele construiu exatamente nas medidas que estavam na Bíblia. Para vocês terem a dimensão, 150 metros é maior que um campo de futebol. 22 metros dá mais ou menos um prédio de 15 a 20 andares, não é isso? Mais ou menos por aí. Vocês terem ideia do tamanho da construção que foi feita. Outra coisa, 4 campos de futebol. Sim, exatamente. E outra coisa, não foi usado prego. A técnica usada não usava prego. Né? Então, vamos começar a montar essa situação para vocês entenderem como é que toda essa construção, essa narrativa, ela vai apontar para mais à frente, para o Novo Testamento. A arca, não a arca da aliança, mas a arca de Noé, ela simboliza um resgatador. Né? Quem sabe lê um pinga-letra. No texto que falamos, entre que lemos, né? Deus fala que resolveu destruir a terra e firmar uma nova aliança com os homens, já que a primeira aliança tinha sido rompida, lembra? Qual foi a aliança rompida? Primeira, Deus com Adão, correto? O Senhor tinha proporcionado à humanidade, a chance de viver de acordo com os preceitos que Ele tinha estabelecido, mas o pecado tomou conta dos habitantes desse mundo em que Noé vivia. Apesar de haver a promessa da vinda de um Redentor, ainda não era o tempo. Lembro que lá em Gênesis já havia a promessa que Jesus Cristo viria na terra, certo? Cadê? Sim. Apesar de haver a promessa do Redentor, ainda não era o tempo da sua revelação. Assim, o dilúvio foi uma forma de fazer a limpeza dos caídos e a perpetuação da geração que conhecia a Deus, Noé e seus filhos, e a esposa de seus filhos, também como a esposa de Noé. Pois Noé foi escolhido por seu relacionamento com ele, e consequentemente seria escolha para que um remanescente surgisse. Então, através da descendência de Noé, viria Jesus Cristo, certo? Porque a partir da limpeza, todos os homens morreram. Esses 2 bilhões ou 120 bilhões, que sejam quantas pessoas existiam, eles deixariam de existir. Através de Noé, viria toda a descendência que chegaria até Jesus. Mas Jesus é Deus e não é descendente, não. Sim, é descendente. Se nós entendermos toda a história, precisaria que o homem viesse e o sangue fosse derramado. Como é que se derrama o sangue de Deus? Entendam? Também é outro tema de outra conversa. E para que o homem não ficasse preocupado, se por acaso viesse a pecar novamente nos moldes de antes, Deus colocou um sinal no céu como um pacto, que nunca mais inundaria a terra, como eu já falei, e todas as vezes que chovesse, esse sinal estaria nos céus. Eu vou falar com vocês que eu fiquei com vergonha esses dias. Eu geralmente acordo cedo, e cedo eu falo em torno de 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, eu acordo cedo. E geralmente nesse horário eu vou comprar pão, quando dá tempo, e depois vou para a academia, ou vou para a academia com pão. Depende muito né? Estou parando de comer pão, não estou conseguindo emagrecer, mas estou parando de comer pão. Né? E eu estava indo caminhar, estava indo comprar o pão, ou voltando da padaria, nem recordo mais. E eu vi um vizinho meu, ele viu um arco-íris. Irmãos, que cena maravilhosa. Ele começou a agradecer a Deus porque ele viu e começou a glorificar a Deus. Olha esse arco-íris. Ele começou a falar, e quando ele viu, ele ficou sem graça. Mas eu fiquei tão maravilhado porque é um pacto que Deus fez com o homem. Não quer dizer que é um sinal, não é um ponto de contato, não é nada disso. Já falamos sobre ponto de contato, não vou repetir agora, mas é algo que Deus colocou e às vezes a gente olha assim, nossa, que arco-íris legal, né? Bom, legal, vamos embora. A gente não consegue perceber, a gente não consegue vislumbrar as coisas que Deus fez para a gente. Às vezes a gente até acorda, e acordar assim, levantou, pegou o celular, contou a oração, colocou a roupa para a academia e vai embora. Isso que nós fazemos. Ninguém aqui é diferente disso, não. Por muitas vezes a gente deixa de ver que, quando você, mesmo que você esteja gripado, nariz constipado, você respirou, entrou ar. Que felicidade. Porque Deus me concedeu isso.
É você olhar para os seus filhos e falar, que maravilha, herança que Deus me deu. Você vai para o trabalho, mesmo que você não goste do seu trabalho, você pode não gostar do seu trabalho. Mas Deus te deu essa oportunidade de você ser luz onde você está. Eu vou contar a experiência. Eu não gosto de falar muito, às vezes, experiências minhas, porque parece arrogância e prepotência e, na verdade, não é isso. Mas eu me assustei com isso. Às vezes a gente não consegue também ver o que nós estamos sendo na vida das pessoas. Turma lá da minha turma, da minha gerência, por exemplo, assim, é muito despachado, não tem muita hierarquia, assim. Existe hierarquia, mas existe um problema de se brincar e falar outras coisas mais, muita piada, tudo. Eu, inclusive, participo de algumas piadas, sabe, Lucas? De vez em quando, umas coisinhas lá. Então, minha chefe chegou com uma situação, não lembro o que foi, e ela falou que estava com o pé machucado, eu acho assim. Eu olhei para ela, nossa, caramba, né, que coisa. Aí ela falou assim, a Lê se xingou, né? Eu falei, como é que é? Não, você xingou. Eu falei, não xingou. Aí uma colega minha que fica em frente a mim falou assim, não, peraí. Vindo de quem veio, isso é impossível acontecer. Aí eu parei assim, não sei se eu regalei meu olho, mais que eu já regalo, né? Eu falei, meu Deus, olha a minha responsabilidade. Porque nós temos que dar testemunho de quem nós somos e por que somos e para quem somos. E eu não preciso ficar colocando uma tala ou uma placa na minha testa e dizer, olha, eu sou de Jesus. Não, as suas ações têm que dizer isso. E quando eu percebi que esse testemunho dado por mim refletiu naquela pessoa que nem falava comigo, vocês têm ideia, essa pessoa que me defendeu não falava comigo, me detestava. Deus me deu a oportunidade um dia de conversar com ela. E o que me disseram é o seguinte, você conseguiu entrar na cabeça dessa pessoa. Como eu não sei. Então essa pessoa que não gostava de mim começou a me defender. Então, Noé tinha esse pressuposto de ser um homem que andava com Deus. E tinha a graça de Deus sobre a vida dele. E a graça de Deus sobre a vida dele veio até os seus filhos. E através de Noé nós conhecemos Jesus Cristo. No resumo dessa história, sabemos que mesmo com tudo o que aconteceu, esse relógio está estragado, né? Está rápido, né? Com tudo o que aconteceu, os homens descendentes de Noé voltaram a pecar, certo? Os homens pecaram depois de Noé, certo? Ok? Ou não? Sim? Pecaram, né? No resumo dessa história, sabemos que com tudo o que aconteceu, os homens descendentes de Noé voltaram a pecar e muitas vezes se voltaram contra Deus. Mas a terra não foi novamente destruída com água, porque havia uma promessa feita pelo Eterno. O cerne dessa história foi a confiança total de Noé em Deus, mesmo sendo ridicularizado por todos que habitavam as terras próximas, ou onde a notícia da construção de um barco, mesmo não havendo a possibilidade de navegar nele. Às vezes, crer no Senhor é você começar a construir um barco sem saber que vai ter chuva, e nem rio, e nem mar para navegar. É confiar que Ele vai fazer. Foram em torno de 120 anos pregando sobre arrependimento, e mesmo assim, as pessoas não se atentaram para o que poderia acontecer, porque para eles não seria possível tal coisa acontecer. Era coisa de religioso, de xiita, que não tinha que inventar, e de certa forma obrigou seus filhos a ajudarem a continuar uma insanidade de construir uma arca de 120, 150 metros, 22 metros e meio de altura, e vários compartimentos, né? Vamos lá. Em outro tempo da Bíblia, vemos a história de Abraão, agora sim, que foi tirado da casa do pai, chamado por Deus para ir a uma terra que seria por sua por herança, sendo que antes ele tinha tido como contato com o Senhor. Desculpa, ele nunca tinha tido contato com o Senhor. E para piorar, no meio desse caminho, ainda prometido a ele que teria um filho, sendo que já tinha 75 anos. Quando veio a promessa de Isaac, Abraão tinha 75 anos. E ainda para piorar essa história, Deus pede que ele fosse a Monte Moriá e sacrificasse seu filho. Deus promete. Agora é o seguinte, 32 anos, está na hora de você sacrificar ele. Você vai subir com ele, são 40 dias de subida, até o Monte Moriá, e você vai sacrificar seu filho, porque eu quero. Assim, fácil.
Detalhe, Abraão morava com seu pai. Na casa de seu pai, porque ele já era casado com Sara, mas ele morava, né, e o pai de Abraão, ele construía ídolos. E Abraão ajudava o seu pai nesse comércio. E eles eram ricos por causa disso. Abraão foi chamado de dentro dessa casa de ídolos por Deus, que ele podia achar que era uma assombração, porque no meio da casa de ídolos, né, de estátuas, ele foi chamado e Deus falou com ele em particular e chamou ele para que fosse um lugar que seria o lugar da promessa. Em outra história, também cabulosa, é quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, sendo que Moisés era um assassino. Quem se lembra, Moisés matou um Egito, porque um Egito tinha batido em um hebreu. Não tinha muita prosódia, ou seja, ele não sabia falar. Ele tinha dificuldade para falar. Desacreditado até pelo seu povo, tanto que quando Moisés em um momento apareceu, esse cara aí matou um egípcio, quem você para mim vai falar uma coisa comigo, para dizer que vai tirar a gente do Egito? Está ficando doido? Você é assassino. Foi acusado ainda disso. E para piorar, quando o povo passa pelo deserto, são encurralados entre os egípcios e o Mar Vermelho. Nisso tudo, Deus manda que ele levantasse seu cajado, e o povo passa por entre o mar sem se molhar, e chega do outro lado, salvos e os egípcios engolidos pelas águas. Olha que loucura. Moisés tinha que ter morrido. Foi resgatado pelo filho de Faraó. Conheceu toda a realeza do Egito. Foi criado e estudou entre os melhores escolas do Egito. Viu o seu povo sendo massacrado. Matou um egípcio porque viu um hebreu sendo apanhando. Fugiu para o deserto, ficou alguns anos fora. Deus manda ele voltar e fala: você vai tirar meu povo de lá. Quem sou eu, Deus? Você está ficando doido, maluco. Não consigo nem falar. Não, vou colocar o seu irmão Arão com você. Não tem problema. Você vai tirar meu povo de lá. E quando tira o povo, no meio do deserto, tá lá o povo entre o mar. E o que a gente faz agora? Deus manda que Moisés, eu ia falar Abraão de novo, não sei porquê. Moisés levanta o seu cajado e o mar se abre. Que loucura. E o povo passa sem nenhum tipo de problema. E ainda por cima, todo o exército egípcio é morto. Para completar nossa narrativa, 4 jovens decidem descumprir as ordens de um rei e não se curvaram diante da estátua desse rei. Daniel foi jogado na cova dos leões, saiu ileso. Ananias, Misael e Azarias, jogados na fornalha e não foram queimados. A Bíblia fala o seguinte: nem suas roupas tinham cheiro de fumaça. Nem suas roupas tinham cheiro de fumaça. E o rei, quando viu os 3, viu 3 e o 4. Como assim? Mandamos 3, por que tem 4 lá? Quem será? Agora, depois disso que a gente falou, eu vou voltar lá no nosso tema. Vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Qual foi o erro do projeto da Arca de Noé? 10 segundos. Qual foi o erro do projeto da Arca de Noé? Nada, né? Ninguém conseguiu descobrir. Será que só eu sei o erro do projeto? Será? Será que eu sou o iluminado que sabia disso? Não. Dentro de todo o projeto da Arca de Noé, tem uma coisa que não fazia parte da construção. Uma cabine de comando. Um leme para se poder, um timão e um leme. Não existia uma cabine de comando, nem um leme para a arca ser dirigida. A arca não tinha leme, nunca foi dos planos de Deus que esse leme existisse. Noé tinha que confiar totalmente no comando de quem? De Deus. Para ser conduzido para onde Deus queria que ele fosse. Nem as medidas projetadas foi por Noé. Nem as repartições, nem os animais que entrariam, nem o fechamento da porta foi feito por Noé e seus filhos. Tudo estava na mente de Deus. O comando foi total. Se não fossem cumpridas as medidas, possivelmente não haveria sucesso nessa empreitada. Agora, se formos fazer um paralelo conosco, se fôssemos a arca, com certeza, uma das primeiras coisas que estaria nos nossos planos seria um motor e um leme para conduzir onde quer que quiséssemos. Aliás, é assim que fazemos. A gente quer tomar comando da nossa vida.
Sempre queremos ter o controle de todas as coisas. Sempre planejamos onde queremos estar e com quem queremos estar. Fazemos planos para o futuro, somos questionados onde quer que queremos estar, por exemplo, daqui a 5 anos, né? Você vai na empresa, você vai ser entrevistado. Como você se vê daqui a 5 anos? Já passou por isso? Como você se vê daqui a 5 anos? Eu fico pensando assim, nunca pensei daqui a 5 anos. Não consigo planejar nem para amanhã, 5 anos. E muita gente planeja, eu pretendo estar como gerente geral da empresa. Tá. Vamos lá. Porque nós temos o controle de nossas vidas, somos o comandante. O destino está em nossas mãos. Né? Inclusive os coaches dizem, né, que você tem que ter o controle da sua vida, você tem que se conhecer, você tem que saber o seu potencial para que você possa crescer e ser melhor daqui a 5 anos. E se não estiver? Sempre mostramos um atalho para chegar onde queremos, porque somos assim. Eu constantemente digo, Senhor, será que se for por aqui não é melhor? Não é mais fácil? Não fica menos difícil? Né? A gente sempre quer dar Deus, olha só, eu estava pensando aqui, se o Senhor fizer isso, será que não dá certo? Será que isso não é legal? A gente acha que Deus está, né, tá debaixo dos nossos pés, né? Se o Felipe e Vanessa lembraram, né? Debaixo do meu pé, lembra dessa música, né? É isso aí. E a gente quer colocar Deus debaixo dos nossos pés. Porque temos a certeza de que podemos controlar nosso presente e nosso futuro. Eu quero ter o futuro controlado por Deus. Eu quero ter o presente controlado por Deus. O meu passado já não importa mais. Eu tenho que ter o presente hoje no Senhor e o futuro nas mãos dele. João 3, de 1 a 15. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este de noite foi até Jesus e disse: Rabi, mestre, né? Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus responde: em verdade lhe digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso, Jesus? Jesus respondeu: você é um mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre essas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Resgatador. A arca. Resgatador. Jesus. Lucas 18 a 23. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometerás adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, né? Eu sou bom, eu sou o cara, ninguém me supera. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, e depois venha e siga-me. Ouvindo isso, essas palavras, ficou triste porque era riquíssimo e foi embora e não voltou mais. Né? Essa última parte foi minha, tá? Um adendo meu, não está na Bíblia. Nesses dois textos, vemos claramente que o projeto de Deus sempre vai ter um erro. O fato
entendam esse erro do projeto de Deus, por favor. Eu já falei que não há comando. Noé não tinha comando. Quando esse jovem chegou até Jesus, o comando era de Jesus, não era dele. Quando Nicodemos chegou até Jesus, o comando não era de Nicodemos, era de Jesus. Sempre vai ter esse erro, porque nós achamos que estamos no comando de todas as coisas. O fato de não termos mais controle sobre o que temos, o que somos, o que seremos, nem o que temos que esperar. Não temos alternativa. Sempre o convite de Jesus é perdermos o controle. É abdicarmos do que achamos, do que é correto, do que é mais controlável. O mais justo, o mais vantajoso. Não é um atalhozinho, né, Carol? Jesus, por aqui, vamos nesse caminho, né? Vamos por essa esfera aqui. Se quisermos ganhar, temos que perder. Mateus 16, 24 a 26 diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Felipe pregou um tempo atrás, eu não lembro quanto tempo tem isso. Não sei se foi na ceia que ele falou, ou foi na pregação aqui, sobre a questão, eu quero jogar na Mega Sena, eu quero ganhar para ter muito dinheiro. Não sei se você lembra dessa pregação, dessa palavra sua, não lembro quando foi, não? Mas ele falou isso, e falou sobre a questão como é difícil uma pessoa que tem muito dinheiro seguir a Jesus. Porque ele tem o controle sobre todas as coisas, ele pode comprar tudo. A única coisa que ele não consegue comprar é a salvação, porque já foi paga por Jesus Cristo na cruz. O convite de Jesus é literalmente este, que você tem que perder a cabeça por Ele. Tem que abrir mão do controle de sua vida e deixar que Ele conduza onde você deve ir. Igual na arca, não havia leme, não havia controle, não havia direcionamento. Noé não pôde opinar se no cômodo que ele dormia ia ter banheiro, ar-condicionado, se a janela ia dar para o lado do sol nascente ou do sol poente. Se os maiores animais ficariam no primeiro ou no último andar. Foi Deus que determinou tudo. Só restou a ele cumprir todas as medidas, tanto de construção como de ação. Quando começou a chover, Deus mandou que os filhos de Noé entrassem com sua esposa na arca. E eles não tinham nenhuma corda para puxar aquela porta lateral, porque quem fechou foi os anjos. Os anjos vieram e fecharam aquela porta para que Noé e sua família entrassem, juntamente com os animais. Não havia controle. Porque se ninguém fechasse, ia ter o dilúvio, ia inundar tudo, morria todo mundo junto. O propósito de Deus não ia ser cumprido. Vamos lá. Talvez esteja na hora de você fazer como Noé. Talvez você esteja batendo a cabeça há tanto tempo, tentando acertar sua vida. Procurando soluções humanas para os seus problemas, até mesmo tentando dar a mãozinha para Deus, porque você é um discípulo de Jesus e conhece o Evangelho há muito tempo, mas quer dar ajuda porque você é capaz. Nesse ponto aqui, eu quero falar com vocês diretamente, e também comigo. A gente bate cabeça muitas vezes, porque a gente acha muito especial. Porque a gente acha que a gente tem controle sobre todas as coisas em nossas vidas. E alguns textos que eu li, ficou muito claro que o direcionamento de Deus faz com que a vida do homem seja melhor. Não quer dizer que você não vai ter problema nem dificuldade. Não quer dizer que você vai ter um mar de rosas. Não quer dizer que o vento não vai bater no seu telhado e vai levar o telhado embora. Não quer dizer que não vão bater no seu carro igual bateram no meu anteontem. Não quer dizer isso. Não quer dizer que no seu serviço não vão tentar te passar a perna. Não quer dizer que vão falar mal de você onde você mora. Não quer dizer que você não vai ter problema na sua casa, com sua esposa ou com seu esposo. Não quer dizer que o seu filho não vai te dar trabalho, nem sua filha vai te dar trabalho. Quer dizer que você vai estar depositando a sua vida diante do Senhor. E você vai esquecer o que você tem que fazer. Você vai assentar e dizer: Senhor, eu espero que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Eu espero no Senhor. Eu deposito todas as minhas ansiedades. Eu deposito no Senhor todas as minhas mazelas, todas as minhas dificuldades, tudo aquilo que eu não posso fazer. Eu deposito nas tuas mãos. Noé precisou fazer isso. Por mais que
todo o panorama da vida de Noé era diferente, né? É todo um panorama, uma cultura diferente da nossa. Nós somos ocidentais e nós queremos ter, né? Nós queremos ser sempre os ágeis, os especiais, e ser proativos e fazer e tal. Não é assim que Deus quer que você faça. Deus quer que você trabalhe. Deus quer que você se dedique a Ele. Deus quer que você dedique a sua vida a Ele. Mas Ele quer estar no controle. Porque só assim você vai conseguir ter paz no seu coração. Mesmo não tendo paz, você vai ter paz no seu coração. Porque a paz vem de Cristo. A paz vem de Cristo. Eu quero finalizar. Nós vimos um erro do projeto de Deus. Mas eles literalmente não são erros de projeto. São erros que nós acreditamos que Deus podia ter feito diferente. Mas é porque não entendemos que Deus tem muito mais para nós daquilo que nós pensamos. Tem uma frase de duas pessoas aqui que eu acho muito importante. Um é do Adlin Rodrigues, quem conhece um cantor, procurem, Adlin Rodrigues, é daqui de Vila Velha ele. Ele disse assim, em um vídeo que eu vi dele: a Bíblia é como uma arma que dá um tiro no morto e faz ele viver de novo. Volta novamente. A Bíblia é como uma arma que dá um tiro no morto e faz ele viver de novo. E eu assisti a uma pregação, uma parte da pregação de um pregador americano, Alistair Begg. Ele falou assim: imagina um ladrão que estava na cruz com Jesus, chegando no céu. Eu não vou ler o que está escrito aqui não, porque está escrito, mas eu quero falar com vocês. Imagina o ladrão na cruz chegando até o céu e os anjos sabendo que aquele homem era aquele. Não era ladrão, né? Fala ladrão, mas não era ladrão. Na verdade era um assassino e mais muitas coisas que foram condenados, né? Naquela época. Esse jovem, esse senhor, quem que seja, chegou e os anjos olhando: como é que você está aqui? Como é que você chegou aqui? Com que autoridade? Quem te trouxe para cá? Você, a sua vida toda você fez o que fez. Como você chegou aqui? Isso é uma alegoria, tá, gente? É uma alegoria. E o ladrão da cruz fala assim: olha, aquele homem que estava no meio das 3 cruzes disse que eu podia vir. Eu estou aqui agora. Aquele homem que estava numa das cruzes junto comigo disse que eu podia vir. Eu estou aqui agora. Eu queria chamar os meninos da música, se possível.